Efésios, capítulo 6, dos versos 10 até o verso 18. Amém, queridos? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo ajuda deles. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Fechemos os olhos e oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Nós somos gratos por esta oportunidade de poder render este culto em Tua honra. Te louvamos, Senhor, pelas canções que nós cantamos em Tua honra, em Teu louvor. Te louvamos por cada palavra que foi ministrada já aqui esta noite aos nossos corações. E rogo, Senhor, agora debaixo da Tua graça, que o Senhor me conceda sabedoria, graça, poder, a direção do Teu Espírito Santo para poder ministrar esta palavra aos corações que aqui estão reunidos, como também aqueles que estão nos acompanhando à distância. E o Teu Espírito Santo e a Tua palavra venha nesta noite renovar as nossas forças, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer espiritualmente, nos guiar, Senhor, em toda a verdade e justiça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Queridos, antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, esta carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, só para trazer a título de curiosidade para a igreja, a cidade de Éfeso era um importante centro religioso nos dias em que Paulo escreve esta carta. Era uma cidade politeísta, onde haviam cultos, e adoração a muitos deuses. O povo de Éfeso era um povo supersticioso. Éfeso era também uma cidade, comercialmente falando, muito rica. Ela era o maior centro de comércio exterior da Ásia. O povo de Éfeso era um povo letrado, um povo que gostava muito da filosofia, de cultura. Eles tinham um nível bastante acentuado, não eram pessoas ignorantes. E eles tinham um interesse muito grande por novas filosofias, por novas crenças. Sempre que alguém chegava anunciando uma palavra diferente, eles se reuniam para ouvi-lo. E foi exatamente este o caminho que Paulo trilhou quando ele chegou em Éfeso e começou a ensinar a palavra de Deus para este povo. E a pregação de Paulo, ela revolucionou aquela cidade, porque com a sua pregação, as pessoas começaram então a ter um maior entendimento
acerca da verdade e de quem realmente era o único e verdadeiro Deus. Mas, por outro lado, alguns também se enfureceram, né? Se irritaram com Paulo, porque quando Paulo anuncia a verdade e os cidadãos de Éfeso começam a abandonar, por exemplo, o culto a Diana, né? A deusa Diana, o povo começa a abandonar os centros religiosos, alguns mercadores que dependiam financeiramente das vendagens que faziam nesses templos, eles começaram a reclamar de Paulo, tanto que lá em Atos capítulo 19, depois você lê em casa todo o capítulo, mas só para vocês terem uma ideia, no versículo 23 diz assim, que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor, que quando Paulo começou a pregar e eles começaram a entender a verdade, então as pessoas começaram a questionar acerca dos outros deuses. E no versículo 27, numa reunião que os mercadores da cidade fizeram, eles disseram o seguinte, olha, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. Então, a fé que eles estavam pregando, a religião que eles anunciavam, na verdade, nada mais era do que uma fonte de renda de negócios. E eles dizem assim, não só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também ser destruída a grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. E naquela reunião, diz a Bíblia que a multidão que estava presente ali, quando ouviram isso, ficaram furiosos contra Paulo e começaram a perseguir Paulo. Este quadro, ele não é diferente do que acontece em nossos dias também. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada, a verdade passa a ser conhecido pelas pessoas, logo se levantam os inimigos, aqueles que querem impedir que a palavra de Deus seja anunciado, que a verdade seja conhecida. Alguns, né, falsos religiosos começam a se irritar porque começam a perder os seus negócios, né? Quando as pessoas têm acesso à verdade e começam a descobrir a verdade, elas não se deixam enganar. Mas um outro ponto importante na carta de Paulo aos Éfesos, ou melhor, aos Efésios, é que Paulo mostra que a igreja, e prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, para você não ficar também irritado comigo. Mas Paulo diz e ensina que a igreja ela é constituída por pessoas falhas. Alguém vai dizer assim, eu não sou falho, eu sou íntegro. Mas vejam bem, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, por mais que qualquer pessoa, por melhor que ela seja, se esforce, por mais que ela se entusiasme em querer servir a Deus com alegria, a nossa natureza humana é perniciosa. E ela pode nos cegar. A nossa natureza humana pode trair a nossa consciência se nós não estivermos firmes em Deus. E de repente, a gente pode, por causa desta natureza humana, nós podemos distorcer a verdade e acabar errando. Tanto que lá em Mateus capítulo 26, 41, Jesus disse assim para os discípulos, vigiem e orem, para que vocês não sejam tentados, porque é fácil querer resistir, o difícil é conseguir. Na outra versão diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Paulo, ele mostra algumas situações onde nós nos tornamos vulneráveis, onde nós podemos falhar, se não estivermos firmes do Senhor, e como ele vai dizer adiante, se nós não estivermos revestidos desta armadura espiritual que Deus nos dá. Alguns exemplos, lá no capítulo 4, versículo 2, Paulo fala sobre falta de humildade. Isso pode acontecer entre nós. Falta de gentileza, de cordialidade, falta de paciência, falta de amor. Alguns desejam no coração andar, se vestir, ser como os descrentes, sabe, querer copiar o mundo. Outros, às vezes, guardam aqui na sua mente imoralidade sexual, guardam no coração maldade. Alguns, quando estão longe dos olhares
de seus irmãos, são indecentes. Alguns às vezes podem agir com cobiça. Aliás, hoje de manhã a aula dominical falou muito sobre o perigo da cobiça e o quanto ela está presente no dia a dia na vida das pessoas. Às vezes palavras tolas, palavras sujas, são os palavrões que às vezes a pessoa solta mesmo sem querer, trazendo maldição sobre si, sobre a sua casa. A desobediência aos pais, os pais que às vezes irritam os filhos, casais que às vezes não são leais ao contrato matrimonial e por aí afora. Então Paulo, ele mostra nesta carta que nós, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente se afastar do mal para fazer as coisas que agradam a Deus, humanamente falando é impossível. Sozinho, nós não conseguimos. Então é por isso que Paulo, ele deixa claro que para vencer esta fraqueza da nossa carne, né, e tornar o nosso espírito forte, nós precisamos ter poder. Nós precisamos ter autoridade. Nós precisamos ter poder sobre a nossa carne, autoridade sobre a nossa própria vida. E para isso a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Então Paulo, nesse capítulo e nos versículos que nós lemos, ele está encorajando os irmãos, e ele começa dizendo assim para os irmãos permanecerem firmes no Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Vocês precisam correr e se apegar a Deus. Vocês precisam estar, sabe, ali aos pés da cruz de Cristo. Vocês precisam o tempo todo estar orando e pedindo a Deus para que Ele venha te revestir desse poder, te dando esta armadura espiritual com a qual nós seremos capazes de enfrentar as adversidades e vencer toda investida do maligno contra nós. Os nossos irmãos que antecederam aqui já disseram que o crente precisa estar preparado para a batalha. Nós temos que estar o tempo todo. A gente vem para a reunião de culto e o diabo vem atrás, ali tentando, de alguma maneira, atrapalhar, impedir, roubar a tua comunhão, roubar a tua fé, tirar a tua alegria, tirar a tua paz. Então, o tempo todo nós estamos nesta batalha espiritual. E para a gente estar de bem e vencer, só tem uma maneira, é tomando de graça esta armadura que Deus nos dá. Então Paulo diz no versículo 10 assim, irmãos, tornem-se cada vez mais fortes. Noutra versão diz assim, fortalecei-vos no Senhor. Aí eu te pergunto, de onde vem a nossa força? De onde vem a força da igreja? A força da igreja não está no poder econômico. A força da igreja não está no poder político. A força da igreja não está no poder da filosofia, da ciência, do conhecimento. A força da igreja não está na quantidade de membros que ela possui. A força da igreja vem de Deus, irmãos. Somente de Deus. Então, para ser forte, Paulo fala assim, irmãos, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. A gente precisa estar conectado com Deus o tempo todo, orando o tempo todo, no Espírito e pedindo a graça de Deus. Ele fala, e recebendo a força do seu grande poder. Porque quando Deus nos dá esta força, esse poder, o fraco se torna forte. O que está caído se levanta, né? Aquele que estava triste se alegra, tanto que a palavra de Deus diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. O crente vem para a igreja todo jururu, preocupado, cheio de problemas, mas quando ele entra na presença de Deus e começa a cantar e adorar ao Senhor, o Espírito Santo começa a envolver, e daqui a pouco a tristeza foi embora, e se ela não sair, ela vai ter que pular junto com você de alegria. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Paulo diz assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha que interessante que Paulo fala assim, vistam-se com toda a armadura. O que isso significa? Primeiro, a gente precisa ter a iniciativa, a vontade
né, o desejo, né, tomar uma decisão pessoal de querer vestir essa armadura. Porque se nós não tivermos esse desejo e essa iniciativa de buscar em Deus estas armas espirituais para vencer, nós não vamos alcançá-las. Então não é somente desejar. Eu desejo ser forte espiritualmente falando. Eu desejo ser cheio da autoridade e do poder de Deus. Eu desejo ter dons espirituais. Mas se a gente apenas ficar no campo do desejo e não tomar a iniciativa de ir ao encontro e buscar, olha o que o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que ter a iniciativa de ir ao encontro de. Então, alguém diz assim: eu queria ser cheio do Espírito Santo. Ore mais. Senhor, eu queria ter graça para poder pregar a tua palavra, para poder cantar com autoridade, para poder evangelizar com autoridade. Ore mais. Leia mais a Bíblia, procure se aproximar mais do Senhor, porque esse poder, ele não vem com a nossa força, não é com o nosso intelecto, a gente não pode comprar esse poder. Tanto que a Bíblia diz lá no livro de Atos que teve um sujeito que quis comprar. Ele chegou para os apóstolos e falou: quanto que custa? Eu quero esse poder. Mas não pôde, porque você não pode comprar esse poder. Esse poder é dado gratuitamente para quem vai ao encontro dele. Vamos imaginar que Deus é uma fonte, né, inesgotável de graça, de poder, de alegria, de paz, de tudo aquilo que nós precisamos, dos recursos para vencer qualquer batalha espiritual. Deus é a fonte, mas a gente precisa ir até a fonte, a gente precisa ter esta iniciativa. Então, queridos, lembre-se disso, que Jesus, ele já venceu o diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu a morte na cruz, ele venceu o diabo, ele tomou a chave da morte, do inferno, está nas suas mãos. Ele disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dado. Então, nós já temos esta garantia de que se nós estivermos aliançados com Ele, e se nós estivermos vestidos com a armadura que Ele dá, nós somos vencedores. Mas para isso a gente precisa ter o Senhor. Vejam bem, é uma coisa que a gente já está ali ao nosso alcance. Qualquer cristão que deseja, se for a fonte, vai poder beber de graça, vai poder usufruir de graça daquilo que o Senhor tem para nós. Mas não podemos também ignorar. Eu lembro que há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui na igreja que eu falei sobre o nosso adversário e o quanto ele é inteligente e sagaz para nos enganar. Você tem 30 anos de idade, você tem 20 anos de idade, você tem 50, 60 anos de idade. Gente, ele está aqui desde a eternidade. Antes que você nascesse, ele já tentou o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, e enquanto Jesus não vier, ele vai continuar tentando. Então esse inimigo, ele é poderoso, ele é inteligente, e você não pode vencê-lo sozinho. E o papel dele é tentar nos desencorajar, desanimar, desmotivar, enfraquecer. Mas quando nós estamos vestidos com a armadura que Deus nos dá, Ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem nenhuma autoridade sobre você, porque quando você coloca esta armadura, o Senhor te fortalece, o Senhor te reveste e te dá poder e autoridade para vencer. Paulo, no versículo 12 e 13, ele vai dizer assim que a nossa guerra, ela não é uma guerra humana, não é uma guerra natural que a gente vence no campo das coisas naturais, é uma guerra espiritual. Então, uma realidade que nós não podemos ignorar, irmãos. Quer você goste ou não, desde o dia que você aceitou a Jesus, você está numa batalha. Ainda que você fale: mas eu não quero entrar nessa guerra, eu prefiro ficar na tenda, debaixo da sombra das asas do Altíssimo, de boa, descansando. Não tem como. A partir do momento que você se alistou e você aceitou servir a Jesus, quer você goste ou não, você está em guerra. E o nosso irmão Pedro, no capítulo 5, 18 da primeira carta de Pedro,
Ele fala assim, irmãos, fiquem alertas e vigiando, porque o inimigo de vocês, ele está por aí. Hoje a guerra pode ser na casa de alguém, amanhã pode ser no trabalho do outro, outro dia pode ser na escola do outro, outro dia pode ser na igreja do outro, em qualquer lugar. Ele está por aí andando e Pedro falou assim, irmãos, vigiem. Porque a qualquer momento você pode estar caminhando, indo para o trabalho, descontraídamente, né? Bem tranquilo, e o inimigo te tentar. Então ele fala, fiquem alertas, vigiando. O inimigo de vocês está por aí procurando alguém para derrotar. O diabo não gosta de você. Então não brinque com as coisas do mundo. Não brinque com as coisas que não são de Deus, porque o diabo não gosta de você. E Pedro diz aqui que o papel dele é te devorar. Vejam bem, não é te amaciar, né? Não é passar a mão na tua cabeça. O papel dele é te devorar. João 10:10. O ladrão não vem senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo. E aí Pedro lembra aos irmãos que esta aprovação não é exclusividade de uma igreja. Alguém vai dizer assim, então eu vou mudar de igreja porque lá na outra igreja ninguém é tentado. Lá não tem prova. Não, porque olha o que ele diz. Os irmãos do mundo inteiro estão passando pelas mesmas provações. Para qualquer lugar que você for, as provas, as lutas, os problemas vão te acompanhar. Porque esse é o papel do diabo, é tentar te paralisar. Então nós devemos ter em mente isso, que precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Mas deixa eu te falar mais uma coisa que é importante também. Não são armaduras de Deus, é uma armadura. Ou seja, não existem várias maneiras de vencer o inimigo, sabe? Dizer assim, não, eu vou rejeitar esta armadura. Vamos usar uma de Davi aqui, como ele fez lá com Saul, né? Ele rejeitou a armadura de Saul para lutar contra o gigante. Aí você dizer, não, eu não quero esta, eu quero outra. Não existe isso. A armadura é uma só. Ela é composta, toda a armadura de Deus, para qualquer crente, ela é composta dos mesmos materiais, ou seja, tem os mesmos itens. E todos eles são necessários, porque não dá para você ir para a batalha, por exemplo, levando a espada na mão, se você não tiver o escudo da fé. Não dá para você estar com escudo sem espada, sem capacete. Você precisa estar totalmente revestido. Ou seja, o crente não pode dizer assim, não, hoje eu quero só fé. Aí no outro dia, não, hoje eu quero palavra, né? Outro dia, hoje eu só quero salvação, né? Não é assim que funciona. Você precisa ter todas estas ferramentas à disposição na sua armadura. Como é que se constitui a armadura de Deus? Primeiro item, verdade. Paulo diz que nós precisamos estar preparados usando a verdade como cinturão. Eu tinha até colocado, Aleph, eu mandei no e-mail da igreja, aí se você encontrar uma imagem do soldado, eu esqueci de falar, pode colocar na tela aí para os irmãos ver a imagem do soldado. O cinturão, ele serve para segurar a roupa do soldado, né? Para que as vestes não caiam. Ela tem também algumas outras funções de segurar algumas armas menores. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa ter a verdade, porque qual é a verdade que você precisa ter? Primeiro, você precisa saber quem você é em Jesus. Você sabe? Quem é você em Jesus? Alguém vai dizer assim, eu sou membro lá do Ministério Independência com Cristo. Está errado. Outro vai dizer assim, quem você é em Jesus? Eu sou do time lá que canta na igreja. Está errado. Quem você é em Jesus? Eu sou um dos que prega lá na igreja. Está errado. Quem você é em Jesus? Você precisa ter esta verdade firmada no teu coração. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você faz parte da natureza de Cristo. Então isso tem que estar aqui no teu coração. Esta é a verdade que Paulo está falando, irmãos. Vocês precisam ter esta verdade, porque o diabo vai tentar nos enganar.
ele vai colocar mentiras, ele vai tentar nos levar à falha, ele vai nos levar à dúvida, ele vai tentar de alguma maneira dizer: não, você não é filho, coisa nenhuma. Qual foi a declaração do filho pródigo quando ele chegou perto do pai? O que ele falou? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Tem muito crente que está agindo igual o filho pródigo lá. Ele chega diante de Deus e fala: eu não sou digno. Como você não é digno, irmão? Jesus pagou o preço. Ele te deu o Espírito Santo como selo da tua filiação. Você é filho de Deus, você não tem que ter vergonha. O pai amorosamente disse para o filho: meu filho, que história é essa? Você não é empregado, você é meu filho, pode entrar, porque tudo que é meu é teu. Então, tenha esta verdade no teu coração. Você é filho de Deus. Encha a tua mente, o teu coração com esta verdade, e não deixe que o diabo roube isso de você. Segundo, vista-se com a couraça da justiça. Mas de que justiça Paulo está falando aqui? Paulo está falando da justiça de Deus. A justiça que nos torna justos diante de Deus. É por causa da justiça de Deus que nós somos filhos. É por causa da justiça de Deus que nós podemos dizer que somos participantes do seu reino. Então lembre-se disso, que graças ao sacrifício de Jesus Cristo, você foi justificado por Deus. Então carregue sempre com você a couraça da justiça, se envolva com esta justiça. E quando o diabo vier te acusar de alguma falha, de algum pecado, diga: eu já estou justificado por Deus em Cristo. Não existe mais condenação para você. Ah, pastor, mas o irmão fulano pecou. Se ele se arrepender, a justiça de Deus estará sobre ele, e ele vai poder dizer sem nenhum medo, sem nenhum receio: eu estou justificado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava meditando nesta palavra, e eu escrevi uma coisa que não posso esquecer de falar isso. Não acredite nas acusações do diabo. Vejam bem, os teus pecados do passado não definem o teu presente. Porque uma das coisas que o diabo faz é ficar te acusando de coisas que você fez. Lembre-se disso, você foi perdoado, você foi perdoada, você foi justificado por Cristo. Então não deixe que os teus pecados do passado venham definir o teu presente, quem você é em Deus. Lembre-se disso, você pode vencer, apenas creia na justiça de Deus. Terceiro, o evangelho da paz. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Ou seja, os pés do crente precisam estar protegidos também, porque quando a gente está nesse campo de batalha, o diabo ele pode colocar algumas armadilhas que vão nos afligir se você não tiver calçado corretamente. Quem aqui já foi da roça e pegou o bicho do pé? Quem já teve bicho do pé aqui? Não, não levanta a mão não, irmão, não precisa. Mas quem já foi da roça que andava com o pezão no chão lá, sabe o que é isso? Quem já furou o dedão do pé aqui, o pé, porque estava andando descalço num prego, num caco de vidro? Eu não vou contar quantas vezes isso aconteceu comigo, que eu já perdi a conta. Minha mãe pegava mato, socava, punha lá, tá curado. Por que isso aconteceu? Porque estava descalço. O diabo, ele pode nos atacar de muitas maneiras, com muitas tentações. Ele colocar tentações no nosso caminho, e se a gente não tiver calçado com o evangelho da paz, a tentação pode nos ferir. Complexos, sentimentos de inferioridade. Eu acabei de dizer que nós somos filhos de Deus, que nós somos justificados por Deus. Mas se a gente não tiver calçado com o evangelho da paz, o diabo ele pode colocar no nosso caminho alguns sentimentos de inferioridade. E a gente pode, de repente, de um dia para o outro, você achar que você não é nada. Ansiedade. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode, se não estivermos calçados com o evangelho da paz, a gente pode se irritar facilmente com as pessoas que zombam de nós. Quantas vezes você está pregando a palavra de Deus aqui mesmo? Alguém passa na rua, grita,
diga, fala alguma coisa. Se você não tiver calçado com o evangelho da paz, você vai perder a tua paz. Vejam bem, em Cristo nossos pés precisam estar firmes. Nós precisamos viver a paz. O crente, queridos, por onde o crente anda? Os passos do crente, a Bíblia fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O crente que está calçado com o evangelho da paz, aonde ele chega, ele leva consigo a verdade, ele leva a justiça e ele leva também a paz de Deus. Então, queridos, vamos nos calçar do evangelho da paz. Em quarto lugar, Paulo cita a fé, e ele cita a fé como um escudo para nos proteger contra os dardos lançados pelo inimigo. Ou seja, o propósito do escudo é te proteger durante uma batalha das armas que são lançadas contra você. E uma das armas que o diabo costuma lançar, eu vou dizer, um dos dardos que o diabo costuma lançar é dúvida. Quantas pessoas que estão na igreja há muito tempo e num determinado momento da sua vida, diante de alguma situação, vem a dúvida. Dúvida sobre o poder que Deus te dá. Dúvida sobre se Deus te ama ou não ama, né? Tem alguns irmãos que falam assim: se Deus me amasse, por que Ele deixa eu passar por isso? Dúvidas da bondade de Deus. Quando tudo está bem, Deus é bom, Deus é maravilhoso, o amor dele é tremendo, mas aí quando vem uma provação, o diabo lança a setinha da dúvida para tentar te afastar dos caminhos do Senhor. Não deixe isso acontecer. Tome o escudo da fé. E como é que você alimenta esta fé? Como é que você torna esse escudo da fé mais resistente aos dardos que são lançados pelo inimigo? Primeiro, enchendo a tua mente com a palavra de Deus. Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15, assim: irmãos, estejam prontos para responder qualquer um. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada na tua mente, no teu coração. A palavra de Deus tem que estar saltando da tua boca o tempo todo, para que você não se deixe ser inflamado pelo inimigo. Se alguém te pergunta alguma coisa, você não pode ter dúvidas. O crente que tem dúvidas, ele é como um barco que está à deriva, levado pelo vento, que vai de um lado para o outro. Então nós precisamos ter esta fé resiliente, esta fé poderosa, esta fé que nos protege de qualquer dardo lançado contra nós. Aí depois Paulo fala do capacete da salvação. E é interessante que Paulo não falou assim, por exemplo, ele não usa a salvação como algo que protege só o coração, mas que protege a cabeça, que protege o que? A mente do crente. Ou seja, Deus quer que a gente viva como filhos e que a gente esteja certos, convictos de que nós somos filhos. Então, para isso, nós precisamos ter a nossa mente dominada, regida pela palavra de Deus. E Paulo fala assim, que nós precisamos colocar esse capacete da salvação. 1 Pedro 2,9, Pedro fala quem nós somos em Deus. Eu volto a perguntar, quem você é em Deus? Você quer saber quem você é? Pedro diz assim: vocês são raça escolhida, vocês são sacerdotes do rei, vocês são a nação completamente dedicada a Deus. Vocês são quem? O povo que pertence a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Deus chamou vocês da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então isto precisa estar aqui na cabeça do crente, na mente do crente. Não deixe o diabo colocar dúvidas no teu coração e na tua mente. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos por meio da fé. Isto é presente de Deus. Irmãos, ninguém aqui alcançou a salvação por mérito próprio. É claro que alguns são mais, vamos dizer assim, são mais certinho do que os outros, né? Mas todos nós que fomos salvos, nós não fomos salvos pelos nossos méritos. Ninguém pode bater no peito e dizer assim:
eu estou salvo porque eu vou na igreja todos os dias, eu sou salvo porque eu oro mais do que os meus irmãos, eu sou salvo porque eu leio mais a Bíblia do que os outros. Não, Paulo está dizendo aqui, olha, isso é um presente que foi dado por Deus, então toma este capacete em nome do Senhor Jesus, coloca na tua cabeça e acredite, você está salvo, porque isto é um presente de Deus, dado por Deus, por meio da fé. Ninguém pode mudar isso. O diabo não pode tirar isso de você. O diabo não pode tirar a tua salvação. Porque se você está com o capacete da salvação, o diabo não tem como, de maneira alguma, colocar dúvidas na tua mente. Em sexto lugar, Paulo cita a palavra de Deus como espada. É interessante que as outras 5 armas, elas são mais armas de defesa, de proteção, né? Mas agora Paulo cita a palavra de Deus como a espada, ou seja, uma arma de ataque, também de defesa, mas é uma arma também de ataque. Ou seja, com a palavra de Deus, nós podemos enfrentar o inimigo. Então você não pode ir para uma batalha espiritual dizendo assim, eu acho que, eu penso que, quem sabe que. Não! Você precisa ir para uma guerra espiritual empunhado com a espada, que é a palavra de Deus, porque somente com a palavra de Deus você pode vencer o teu inimigo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, qual foi a arma que Jesus usou? Se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Sabe o que é? Eu não estou com fome. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Está escrito. Então faz o seguinte, pula daqui de cima lá embaixo. Porque a tua palavra diz também que você vai dar ordem, os anjos vão te pegar e não vão deixar você cair. Jesus falou, está escrito. Vejam bem, queridos, nós só podemos vencer o inimigo se nós estivermos empunhados com a palavra de Deus. Se alguém te perguntar por que você sai num domingo, final de tarde, quando você deveria estar dormindo, descansando para trabalhar na segunda, e você vai para uma reunião de culto, qual é a tua resposta? Se você está dizendo, porque se eu não for, o pastor vai mandar mensagem perguntando por que eu não fui no culto, é errado. Você está aqui porque você ama a palavra de Deus, você quer se revestir espiritualmente, você quer ter poder, graça de Deus, para ter mais uma semana de caminhada com Deus firme, então empunha-te da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Esta palavra é tão poderosa que ela vai no lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela consegue dividir alma e espírito, vai até o mais íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dessas pessoas. O crente vai combater o mal com a palavra de Deus. Então use a palavra de Deus. E para terminar, a última arma que Paulo vai citar, na verdade não é bem uma arma. Eu diria que ela é vamos dizer assim, é aquele revestimento, né, na arma espiritual para que ela se torne mais eficaz. Paulo diz assim, sobre a oração, faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ou seja, vista a armadura, mas ore. Vista a armadura, mas peça a ajuda de Deus. Ele fala, orem sempre guiado pelo Espírito de Deus, fiquem alertas. Queridos, oração é uma via de mão dupla. Quantas pessoas, olha, quantos de vocês que vieram aqui no desejo de ouvir a palavra de Deus falar contigo? Levanta a mão, quem veio? Deixa eu te dar uma dica muito importante. Existe um outro caminho para você ouvir a voz de Deus. Sabe como? Oração. Ela é uma via de mão dupla. Porque quando você ora e você manda a tua mensagem para Deus, Deus fala contigo no teu coração. Talvez o problema de muitos crentes é que eles só pedem e não dá tempo de ouvir a voz de Deus. Sabe? Ele chega com um pacotão de coisas para pedir para Deus, ele vai jogando, vai jogando. Quando ele esvazia, né, lá o seu saco de petições, aí ele fala amém. Não, aí é hora de você parar para ouvir o que Deus vai trazer para você, qual é a palavra de Deus para você.
Eu estava hoje orando de manhã por uma pessoa. Eu apresentei a vida desta pessoa ao Senhor. E é interessante, eu tinha conversado com ela há 3 dias atrás. E a pessoa me apresentou uma situação, um problema que estava enfrentando. E eu orei por essa pessoa hoje. Quando eu terminei a oração, eu fui abrir a Bíblia. E abrindo uma palavra, irmãos, é impressionante. Era a palavra que a pessoa precisava. E eu, na mesma hora, copiei a mensagem e mandei para a pessoa. E ele disse: olha, muito obrigado, eu precisava ouvir isso. Porque a palavra de Deus é assim, quando a gente fala, Deus já responde também. Mas nós precisamos estar ligados. O soldado cristão, ele se prepara para a batalha, ele se fortalece e ele recebe as ordens do Senhor, é por meio da oração. Queridos, a oração protege todas as partes da armadura que Deus nos dá. Vamos imaginar um crente revestido com a armadura e a oração como se fosse uma nuvem de glória em volta do crente, sabe, envolvendo totalmente o crente para que o inimigo não tenha acesso até ele. Então você quer vencer esta batalha? Vista-se da armadura de Deus. Gaste tempo com a oração, estude a palavra de Deus e fique alerta contra os ataques do inimigo. Amém, igreja? Graças a Deus.